auspiciousness, then that means good qualification will manifest in his heart. That is called Subhada. Continuando falando sobre o Bhaktitata Viveka, a verdadeira natureza da devoção. Então, quando Sadhana Bhakti, duas folhas elas se manifestam, Kleshagni e Shubhada. Nós falamos sobre diferentes tipos de misérias, Klesh, que são destruídas. Aqueles que possuem têm um Bhakti exclusivo a Bhagavan. Então todas as boas qualidades dos semideuses se manifestam nele. Como tais qualidades podem existir em um devoto que possui desejos ilícitos e está buscando a gratificação dos sentidos? Aqueles que eles vão atrás da gratificação dos sentidos. Então, como é possível que boas qualidades se manifestem em seus corações? Entende a gratificação dos sentidos? O que é? Estão comendo, dormindo, se defendendo e se acasalando. Aqueles que estão correndo atrás da gratificação dos sentidos. Então, como boas qualidades irão se manifestar em seu coração? The qualities of compassion, truthfulness, então, a qualidade de compaixão, desapego, espiritualidade e assim por diante irão se manifestar no coração daqueles cujo Bhakti se manifestou. Então, quando o Bhakti se manifesta no coração daquele que é muito humilde. Assim como quando os frutos eles estão maduros na árvore, então automaticamente os galhos eles vão para baixo em direção ao chão. Chaitanya Bhagavata Brindavana Das Thakur. Ele explica. Quando os frutos ele se manifesta numa árvore, então automaticamente os galhos se curvam ao chão. Da mesma forma, aqueles que têm boas qualidades, então ele se torna muito humilde. Existem muitas evidências no nosso Shastra. Então, Binay significa muito humilde. Então, Binay significa muito humilde. Significa quando o conhecimento se manifesta no coração de alguém, então ele se torna humilde. Quando você é muito humilde, então você é capaz de receber
aquilo que há de mais elevado no seu coração. The process. Então esse é o If processo. you're not humble, you cannot receive anything. Se você não é humilde, você não pode receber nada. So here also explain these qualities of Então aqui explica essas qualidades de um Shuddha Bhakta. very called compassion, Elas são compaixão. very compassionate to the all the living entities. Então ele se torna compassivo com todas as entidades vivas. Veracidade. Always speak the, Então ele sempre fala a verdade. you always speak the truth. Você sempre fala a verdade ou não? Humility Humildade, will come, Daina, detachment from the material and sense gratification. desapego Spiritual daquilo que é material, awareness and so forth appear only for those hearts consciência espiritual. bhakti has arisen. Então tudo isso se manifesta no coração daqueles que Bhakti se manifestou. Numerous endeavors, these qualities do not appear in those hearts which are occupied with desire for Mas essas qualidades não irão se manifestar no coração daqueles que estão ocupados happiness is na gratificação dos sentidos. auspiciousness. It is being reviewed and separately. By nature bhakti, Vishnu is all Então, por natureza, auspiciousness. Rupa Goswami Pada has written that então Rupa Goswami Pada, of the ele conditioned soul descreveu que a felicidade da into three: alma condicionada pode ser dividida em 3 categorias: Vaishik Sukh, Vaishak Sukh, Brahma Sukh, Vaishar- Ashwarya Sukh. Vaisarja Sukh. Vaishik Sukh is all the Vaishak Sukh mundane pleasure são toda a variedade de world. prazeres que podem ser encontrados no mundo material. All kinds of good facilities. Porque quando o Bhakti se manifesta no coração de alguém, então todas as facilidades elas se manifestam. That is called Vaishak. Isso é Vaishak Sukh. Automatically Automaticamente você tem boas roupas. Todos te darão boas roupas, nice facilities. boas facilidades, uma boa prachada. That will come. Prachada vem ou não? Now this is told to Murgari. Naradarishi diz para Mrigari: Break your bow. primeiro você deve quebrar o seu arco e flecha, The miracle. então você verá o milagre. Murgari. Então Mrigari, aquele caçador, He broke his bow and arrow ele quebrou o seu arco e flecha and chanted Lord's sweet names. e cantou os doces nomes do Senhor e adorava Tulsi. Everybody called, oh, now Murgari. Então todos falaram: Mrigari é um devoto do Senhor. In the forest, Todos iam até aquela floresta they gave lot of food, e clothes. davam alimentos, roupas, tudo para ele. Everybody giving or not? Todos estão dando ou não? You staying with those? Você fica com quem? Com seus pais? Mom. Você fica com a sua mãe? Onde? Florida. Na Flórida. But you stay with sadhu, bhajan and sadhu, Mas se você ficar com sadhu e fazer bhajan e sadhana, everybody will give lot of wealth, money and então todos te darão riqueza e nice prasad. boa casa, uma boa roupa. No need Tudo muito hard, bom, boa prachada. Não precisa trabalhar duro, because this is the nature of bhakti. porque essa é a natureza de Bhakti. But still, conditioned soul, they don't want to Mas, ainda assim, a alma condicionada ela não quer praticar Bhakti. perform mundane things. Ela quer fazer atividades materiais. Querem trabalhar duro igual um burro. Conditioned soul
are performing hard. Então as almas condicionadas elas estão trabalhando duro para os seus familiares, assim como um burro. Estão trabalhando e sofrendo. A devotee of Lord E o devoto do Senhor, holy name, ele apenas canta os santos nomes then miracle. e um milagre acontece. So here also explain this. Então aqui também Is all the explica varieties of Vaishak Sukh, which are found são todos os prazeres encontrados dentro desse mundo material. the 18 types of mystic perfection and 18 enjoyment tipos de considered Vaishak Sukh. 18 types of what? Mystic perfection. First are some mystics Siddhis. and Siddhi. Então os 18 tipos de perfeições Siddhi também são considerados Acharya Sukha e os prazeres encontrados nos planetas celestiais. Não, perdão. Isso é considerado Vaishaka Sukha. Então ainda está dentro dos prazeres materiais. Unlimitedly distressful and temporary. The endeavors of radiance, endeavors of Os esforços eradicate it through the process of neti called daqueles que seguem a filosofia de neti, da negação, of principle and meditation. The impersonal pleasure divided o prazer impessoal, Vaitrik, because of through the enlightenment or the mundane feeling and imagining oneself to the within the unchangeable Brahma is called the Brahma Sukha. Então, por exemplo, isso é conhecido como Brahma Sukha. Então, às vezes as pessoas Want to merge in Brahma. querem se fundir no Brahman e querem desfrutar de Brahma Sukha. O que é Brahma Sukha? There is a very beautiful radiance of the body. Então, ficar na belíssima refulgência do Senhor. Então, eles pensam que eles são muito felizes. So many lightning coming. Então, uma luz muito forte está vindo. Happiness and derived from taking Então, a felicidade and shelter of que deriva de abrigar-se full is called Oishadya Sukha. The nature of bhakti destroys all the de se abrigar no Senhor é conhecido como Aishwarya Sukha. and desire is to either Vaishak Sukha or Brahma Sukha or Oishadya. Ashtasiddhi, Navanidhi, they will get also 8 types of Então, Asta Siddhi perfection we can get. terão 8 tipos de perfeições. Ashta Isso chama-se Asta Siddhi. means 8. Asta significa 8. Siddhi significa perfeição. Anima, Mahima, Loghima, and Prakriti, Ishita, Vasita, Prakima,
and Kama Vasita. These 8 types of Então esses 8 tipos de perfeição. Então toda a variedade de desfruto material, Brahma Soka e Paramananda, ou a perfeição máxima, tudo isso pode ser obtido por praticar Bhakti a Govinda. Então você pratica Shuddha Bhakti para Govinda, então todas as 8 perfeições, elas assim como os prazeres materiais, eles virão. Os yogis estão apenas demonstrando isso para as pessoas. Então, um exemplo, um brahmachari, ele deixou a sua casa. Depois de 30 anos, quando ele retornou, ele voltou para sua casa. Depois de quantos anos? 30 anos. Quantos anos você tem? 20 years old. 20 years. So, when you become 50. Então, quando, por exemplo, você tem 20 anos, quando você voltar para casa com 50 anos. Então, da mesma forma, um brahmachari, depois de 30 anos, ele retornou para sua casa. Então, todos perguntaram para ele: então, o que você fez nesses 30 anos? Então, ele disse: eu obtive muitos poderes místicos. Então, o que ele respondeu? Obteve muitos poderes místicos. Então, que poder místico você recebeu? Cross the river. I can cross the river. Just you walk. Então eu consigo atravessar o rio andando. No need boat. Então não precisa de barco. Anything. Just like. Então, That means I can walk in the. então eu consigo andar na água. Então falaram: não, como que isso é possível? Ninguém consegue andar na água. Você consegue andar na água? Não. Do you? Not can you? You cannot walk in the water. Você não consegue andar na água. Mas o Brahmachari disse que ele consegue andar na água. The river and coming and coming and then Brahmachari. Então eles falaram: não, então mostra pra gente. Então o Brahmachari foi, andou na água. Então todos ficaram muito surpresos. Falaram: ah, sua vida é bem sucedida porque você andou na água. Então, um ancião do vilarejo disse: há 30 anos você conseguiu economizar só 2 cents. 2 centavos. Por quê? Então esse ancião, ele disse: todos os dias nós atravessamos esse rio e a gente paga 2 centavos para fazer isso, para ir e voltar. Então qual que é o que você fez? Nada. Saved 2 cents. Então qual o benefício que você obteve? 30 anos. Você fez austeridades e você conseguiu apenas 2 centavos. Mas os outros estavam pensando: oh, ele consegue andar na água. Tudo bem, você pode andar na água e mostrar diferentes poderes, mas qual que é o benefício disso? Nada. Então isso significa que obter os poderes místicos
that is nothing. É inútil, isso não é nada. This mystic power, Mas todos esses poderes místicos, one who perform bhajan and sadhana automatically come. And so he has said, Anima, vem para aqueles que praticam bhajana e sadhana. Mahima, Laghima, and Pratiti, Ishita, Vasita, and Praktama, and Kamavasi. These 8 types of perfection, all varieties of... Então esses 8 tipos de perfeição e toda a variedade de desfrute material, Brahma Sukha Paramananda, e Paramananda, the supreme grace can a all be achieved by performing bem-aventurança suprema, tudo isso pode ser obtido por praticar Bhakti a Govinda. and also Bhakti Rasamrita Sindhu, Nirvala Sindhu. Então isso é descrito no Bhakti Rasamrita Sindhu. O Lord of the demigods, Ó Senhor dos semideuses, expected beg for the boon of attain the exclusive devotion unto you. que eu receba a bênção de According alcançar to o their serviço devocional exclusivo a você. qualification, De acordo com as qualidades específicas, alguns devotos fruits of wealth, religiously, sense gratification and liberation, while others obtain the fruits of Então, alguns obtêm o fruto de, da perfeição, do desfrute material, de Brahman. Os outros recebem o... Então, pelo serviço devocional, derived from these self-gratifications and Brahma Sukha to be insignificant. então Brahman Sukha se torna insignificante comparado com o serviço. Insignificant in front of Então Brahma Sukha é insignificante diante de Shuddha Bhakti. O serviço devocional puro ao Senhor. because devotional service to Lord means Porque o serviço devocional ao Senhor significa que você irá servi-lo diretamente. Então esse é o serviço devocional puro. so without the help of bhakti, the path of Gyan and Karma are Sem a ajuda de Bhakti, for o caminho de any Karma e Gyan keval Gyan dite nare. Only you acquire the knowledge. apenas obter conhecimento, isso não te levará a mukti, a liberação. Mas quando você toma abrigo em Bhakti, Acquire the knowledge, that is, then you can get the fruits of então você poderá ter o... Mas por praticar Bhakti, você obtém os frutos de Gyan. keval Gyan dite nare. Only knowledge can give Então the apenas o conhecimento sometimes Gyanis they às vezes os Gyanis eles caem. those that devotee of Mas aqueles que são devotos do Senhor, eles nunca caem. Por quê? because Gyan this is called Porque Gyan é masculino. Gyan that is called Então Gyan é masculino. Bhakti. Maya, she is called Maya é feminino. the opposite sex automatically Então o sexo oposto automaticamente se atraem. Então puxando um ao outro. Isso é verdade ou não? Então Gyani, they sometimes they are pulled by às vezes eles são Maya. puxados por Maya. So for this regard, Shastra saying Por isso o Shastra ele diz, às vezes os Gyanis eles irão cair. but those that devotee of Lord Mas aqueles que são devotos do Senhor,
This is called also. Então, que eles praticam Bhakti que não cair, porque Bhakti é feminino e Maya também é feminino. So there are no chance to fall down. Então não há chance de cair praticando Bhakti. Gyani Jivan Mukta Dasa Paini Kori Mani Vastu Buddhi Suddha Nahe Krishna Bhakti. Gyani Jivan Mukta Dasa Paini Kori Mani. Sometimes Gyanis, Às vezes os they Gyanis, are illusory thinking. eles I got, estão pensando de forma ilusória. I completely free from mind. E eles pensam, eu estou completamente livre de Maya. Mas na verdade isso não é verdade. Gyani Jivan Mukta Dasa Paini Kori Mani Vastu Buddhi Suddha Nahe Krishna Bhakti. If you not practice Shuddha Bhakti, Se você não praticar Shuddha Bhakti, seu coração nunca ficará limpo e puro. so now explain this. Então aqui explica. Knowledge is as like O conhecimento, Deepa. lamp. Lamp. Ghee lamp. Ghee lamp. Então, o conhecimento é assim como You know, é como uma lamparina de ghee. if you put the light, Então, se você that is called the, coloca a luz, por exemplo, você acende uma lamparina de ghee, then everything is enlightened. então tudo ficará iluminado e você poderá ver. But little bit gust of wind will come. Mas se um vento soprar, então essa lamparina irá apagar. Então o Buddha vai apagar. But bhakti, Mani, that they compare with mani, and one conscious Surya Mani, vastu money. Então, Bhakti é comparado a Kastuba, essa joia Kastuba Mani. Presence of the gems. Então, o brilho dessa joia nunca será apagado, mesmo que o vento ele sopre. So what do you Então, o que você quer? want? Gem or you want Então, você quer a joia ou você quer a lamparina? ritual? Isso é verdade ou não? Você entendeu? We have gem, they compare with Então, bhakti. a joia ela é comparada a Bhakti. And healer compare with E a lamparina de guia é comparada com Gyana. what do you want? O que você quer? Arjun. Ah, very good. I want gems. Gem. Why? Anything. So now coming in this. Então, assim, Lesagni and Subhada. então as duas folhas que se manifestam em Sadhana Bhakti, Again two leaves manifested, that is called Kleshagni e Shubhada. Essas duas folhas que se manifestam depois são Moksha Laguda Krit Sudurlava. e Sudurlava. Moksha Logutaprit, Moksha Laguda Krit, nature of bhakti, pela natureza de Bhakti, renders the conception of mukti insignificant. então a concepção de Mukti se torna insignificante. Narad Pancharat, Isso é dito no Narada Pancharata. Paribhakti Mahadibba, Sarva Muktadi Siddhas.
bhutajya sadhurja tasya chetit kada anuvilasaha. The various kind of perfection aided by mukti and the entirely of mundane pleasure of follow behind the Então a liberação e os prazeres mundanos correm atrás de Bhakti Devi. Então Bhakti Devi é como a rainha. Então onde Bhakti Devi vai, então todos os tipos de gratificações dos sentidos estão seguindo-a. Então Hari Bhakti Mahadeva. Even the mukti, Devi are coming. Então até mesmo Mukti está vindo. Especially 4 types of mukti. Então especialmente 4 tipos de Mukti. Salokya, Samipya, Sarsti. Salukya, Samipya, Sarsti. Sarupya, Sarsti. Sayudya. Rejected. Sayudya eles não querem. Então, por isso Krishna ele fala: aqueles que são meus devotos, mesmo que eu dê os 4 tipos de liberação, Salokya, Sarupya, Samipya e Sarsti, meus devotos eles não irão aceitar. Então o que falar sobre Sayudya Mukti? Se tornar, se fundir no Brahman. Você quer Sayudya Mukti ou não? Então, se fundir no Brahman. Isso é Brahma Sayudya. Então, existem 2 tipos de Paramatma. Então, tem 2 tipos de Sayudya. Brahma Sayudya e Paramatma Sayudya. O devoto puro, ele quer servir o Senhor. Ele quer seva. Então, por isso, Mukti é insignificante diante do devoto do Senhor. Você entende esse slogan? Bhukti Mukti Spriha. Spriha significa desire. O desejo. Então, o coração daquele que se manifesta, o desejo de Bhukti, gratificação sensorial, Mukti, a liberação. Então, como o Bhakti irá se manifestar no coração dessa pessoa? Então, Moksha Laguta Kriti. Shubhada. Não. Durlabha. Sudurlabha. Sudurlabha. Sudurlabha means Lord will not easy to give the prema to the devotee. Então, Sudurlabha significa que o Senhor ele não dará prema facilmente para os devotos. Então, milhares e milhares de nascimentos, milhões e milhões de nascimentos, mesmo que você pratique, não será fácil que o Senhor te dará. Jnanato sulabha mukti bhakti jari sadhana sasrika vibhakti sudurlabha. By the cultivation of Gyan, Pelo cultivo de Jnana, alguém pode facilmente obter Mukti por fazer sacrifícios e outras atividades piedosas. Facilmente a pessoa pode obter Bhukti.
desfrute material. Mas, Despite of performing innumerable sadhans, one cannot achieve mesmo fazendo inumeráveis sadhanas, uma pessoa não pode obter one does not Hari Bhakti facilmente. bhakti Então o Senhor ele não concede as confirmed in Srimad Bhagavatam facilmente Bhakti a ele, como é confirmado no Srimad Bhagavatam. and also Bhakti Rasamrita. E também no Bhakti Rasamrita Sindhu. Bhagavatam. Rajana Prati Gunoi Palam Bhavatam Jagam Jaitatam Priyavasava Pati Sacha King Korova. Oh my dear King Parikshit, Oh, meu querido rei Parikshit, myself was respected and protector. então o próprio Senhor Mukunda, Istadeva worshipful deities meu protetor e and Kulapati headed by meu protetor e dynasty minha deidade adorável. and also the dynasty sometimes he Também há their obedient servant. na It is dinastia de Yadu, great fortune because one easily grant mukti to those who então Bhagavan ele concede mukti muito facilmente para aqueles que estão engajados no seu bhajana, mas ele não dá o seu prema, o que é muito superior a mukti. prem dhan rakhen dukai. Krishna he hides Então Krishna ele esconde Premadhan. Primeiro ele dará Bhukti e Mukti. those who are sober person. Mas aqueles que são sóbrios, eles não querem Bhukti e Mukti. Then again explain Sandratma, Visheshatma, Krishna. Depois explica Sandatma, Visheshatma e Krishna Akarshani. So now question is coming. Então a pergunta é, How will you attain como você irá alcançar Shuddha Shuddha Bhakti? Bhakti? Sudurlabha. O que aqui está dizendo? Sudurlabha. Very rare to attain. Então está dizendo que é muito, muito raro de alcançar Bhakti. How you get Como você irá conseguir Bhakti? Bhakti? Because Bhakti is very Porque o Bhakti é muito, muito raro. Sudurlabha. If anything is very rare, how will you get? Se alguma coisa é muito, muito raro, como você vai conseguir? You get from someone who has bhakti, they give bhakti. When your Utkanta will Então, quando Utkanta se manifesta, você entende? Utkanta, eagerness. I will not Então, esse anseio, karma, gyan, yoga, tapasya. desejo intenso, eu não irei, eu não quero karma, jnana, yoga, tapasya, eu quero apenas bhakti. Então, esse tipo de Utkanta. Então, o que é Utkanta? You won't point out Without anyone bhakti. Bhakti, I cannot survive my life.
Então, sem Bhakti eu não posso sobreviver. disciple asked his guru, Um discípulo ele perguntou ao seu Gurudeva, como irei, quando eu iria alcançar Bhakti? Então o Guru disse, quando você tiver Utkanta, avidez. Então o discípulo perguntou para o seu Guru, of qual o significado dessa avidez, esse anseio, Utkanta. Então o Guru disse, eu vou te dar uma resposta prática. Não te darei a resposta teórica, te dar uma resposta prática. Então, pela manhã você vem se banhar no rio comigo. Então o Guru e o discípulo estavam se banhando no rio. Então quando o discípulo veio perto do Guru, não, neck. Yeah. Então o Guru segurou no pescoço do discípulo e o afundou na água. Então depois de 1 ou 2 minutos, ele o tirou da água. Então o Guru perguntou para o seu discípulo, o que você sentiu quando eu te afoguei na água? Você se lembra de algo? O discípulo disse, eu não conseguia pensar e lembrar de nada. Quando eu estava embaixo da água, eu tinha apenas um desejo eu só pensava numa coisa, como respirar. Então isso é anseio, Utkanta. Então quando você ansiar por Bhakti, Mukti, Spriha, então como é possível que você obtenha Shuddha Bhakti? Quando você pensar, eu apenas quero Prema Bhakti, então o Senhor ele dará. Mas nesse mundo material, nós estamos ansiando por coisas materiais. Então como é possível que Shuddha Bhakti se manifesta? Tem que aprender esse verso do Bhaktirasamrita Sindhu. Você conhece o significado? Desire for sense gratification and desire for Liberation, like a witch. Então, se o desejo por coisas materiais e os desejos por liberação estão dançando no seu coração, como você pode obter Shuddha Bhakti? Nirmat. Então nós devemos abandonar todos os desejos materiais. Então apenas uma esperança, como alcançar Prema Bhakti. Então o Senhor ele dará. Então ontem eu recitei o sloka do Vilapa Kusumanjali. Então Raghunatha Das Goswami ele recitou esse verso. Então amanhã nós iremos falar sobre esse verso. Está aprendendo ou não? Qual verso? Então Bhukti Mukti Spriha Javati Pisati Heridi Vartate. Hare Krishna,
Krishna